Olá, tudo bem? Você quer saber um pouco sobre pragas de gafanhoto? Bom, vou falar um pouquinho porque já tem gente dizendo aí que é o final do mundo, que estava revelado na Bíblia que isso ia acontecer. Não estava revelado na Bíblia, estava relatado na Bíblia o que sempre aconteceu. Por exemplo, no Brasil já se acostuma desde o século XIX ter pragas de gafanhoto, não no tamanho deste que ocorre aí, que é realmente um número bem grande de gafanhotos. Isso se dá que eles estão vindo do Paraguai, porque lá está frio, chovendo, então os gafanhotos não gostam muito de frio e chuva. Então migram para um lugar mais quente, para um lugar sem chuva, e escolheram ir para o Uruguai. Eles escolhem em bando um local para ir. O medo é que passasse pelo Rio Grande do Sul, né? Pela ponta sul do Brasil, para atravessar e ir até o Paraguai. Porém, Deus é bondoso com o Brasil nos últimos tempos. Eu já disse que a mão do Senhor está sobre a nossa nação. E está justamente chovendo lá, exatamente na época em que os gafanhotos vão passar. Portanto, eles vão sim decidir desviar o caminho. Provavelmente, poucos ficarão pelas regiões nacionais brasileiras. Mas o gafanhoto é sim, ele realmente tem o poder de consumir vegetais com muita velocidade. Ele comeria, se chegasse no Brasil essa nuvem de gafanhotos, uma média de que 350 mil pessoas comeriam. Seria um bom estrago para a agricultura brasileira. Porém, como já disse, poucos vão passar pelo Brasil por causa das chuvas, pois eles já estão fugindo das chuvas do tempo frio do Paraguai. Mas é fato que sempre existiu esse tipo de pragas, é uma coisa da natureza, é da cadeia alimentar. E inclusive, ao passo que destroem plantações, como foi no caso do Egito, por exemplo, na história bíblica de Moisés, depois que caiu uma saraiva, eles protegeram os milhos, e os milhos atraíram os gafanhotos. É incrível, é tudo muito calculado, não tem nada de mágica nas coisas que aconteceu, mas devido às plantações de milho estarem abastadas naquela época e ter passado as chuvas, vieram os gafanhotos. Os gafanhotos então vieram e assustaram todo o povo do Egito, inclusive o faraó, menos aqueles que estavam guardados pela sabedoria de Deus. E é nisto que eu gostaria de guardar você, com a sabedoria que Deus nos dá, para não se preocupar. Apesar de ser uma praga que consome muitos vegetais e poderia atrapalhar, como eu disse, a agricultura brasileira, as fezes do gafanhoto são extremamente um adubo sensacional. Faria bem sim para algumas, destruiria a plantação, mas faria muito bem para a fauna, faria muito bem em outros aspectos. E depois disso, sim, nos recuperaríamos como sempre. Não precisa ter medo que é final do mundo, porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia porque aconteceu como sempre aconteceu em todos os lugares, em todas as épocas. Por exemplo, em fevereiro aconteceu na China. A China usou inclusive milhares de patos para comer os gafanhotos. E isso se deu em fevereiro. Tem acontecido na África constantemente. E quem é do norte, nordeste, quem trabalhou em roça sabe que de vez em quando vem uma turma de gafanhotos. Isso é da natureza, é da biologia. Não precisamos ficar com medo, não deixe ninguém assustar vocês com essas coisas. O gafanhoto também é um alimento indicado pela Bíblia. A Bíblia indica alimentar-se de gafanhotos, pois faz bem, é um cereal maravilhoso. Uma fritada com farinha de mandioca ficaria uma delícia. Se passar alguns por aí, pode pegar. Frita lá e convida eu para eu ir comer. Ai, credo, você comeria gafanhoto? Apenas gafanhoto, mel silvestre e água, porque sustentaria você para a vida inteira, como foi o caso de João Batista. O fato que eu quero deixar aqui muito claro é que a Bíblia sempre falou dessas pragas de gafanhoto, como em toda a biologia sempre existiu. Desde o século XIX acontece isso no Brasil, acontece isso em todos os lugares do mundo, porque eles fogem de um lugar para o outro, fugindo da chuva, do frio, se reúnem e fogem juntos para um lugar de mais calor, que não tenha muita chuva. E isso é uma coisa ocorrente, ocorrerá a vida inteira. Basta dispersar. Nesse momento, o uso de agrotóxico é essencial para diminuir o prejuízo. Um agrotóxico que impede a reprodução dos gafanhotos. Aí fica a pergunta para essa turma aí que diz que não pode usar agrotóxico. Se chegasse no Brasil essa turma toda
Será que essas pessoas ainda iam ficar apoiando não pode ter agrotóxico? Será que apoiariam isso? Não, certamente que não. E a comida mundial depende dos agrotóxicos. Não teria comida para todo mundo se não fosse os agrotóxicos. Mas esse vídeo eu fiz mesmo para lhes deixar tranquilo. Não tem nada de fim do mundo, não. É apenas uma ocorrência que acontece vez em vez. Nos lugares do Nordeste, etc., de 5 em 5 anos. No Brasil aconteceu a última por volta de 80 e até 90. Não tem agora, não sei dizer agora, mas foi na década de 80. E na China, como eu disse, em fevereiro, na África tem acontecido há um tempo. O fato é que a África, com muita pobreza, tem poucos recursos para não deixar que essa praga aumente lá. Mas o Brasil tem. E já está preparado, se for o caso, como prevenção, já está preparado para, se invadirem, o nosso presidente já coordenou com a turma dele os meios para dispersar esse bando. Então, fiquem tranquilos, porque Deus nos orientou sempre que essas pragas são destruídas pela própria sabedoria divina. As pragas são dispersas quando um povo está bem informado. E como foi no Egito, quem seguiu os conselhos de Deus venceu as pragas dos gafanhotos. Simples assim. Tem fim do mundo não. E se vier uns 10 aí, pega para nós experimentar o que João Batista comia. Bom dia. É só mais um. Tá vencido.